Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 6 de junho, sábado. Ontem nós completamos um ciclo de 16 anos de reorganização da Quinta Igreja Assembleia de Deus de Nova Friburgo. E eu quero celebrar com você hoje um texto da Bíblia que fala de algo que desde o início nós estabelecemos como um propósito daquilo que nós veríamos em Deus. É o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. E então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul ou do Negueb em algumas traduções. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos ou os seus feixes. Eu vou começar de trás para frente. Aquele que leva a preciosa semente. Nós temos que ter certeza da semente que nós temos à mão para semear, para então ajudarmos pessoas a cultivarem aquilo que nós estamos semeando. E a palavra diz que aquele que leva a semente que é preciosa, que ela é maravilhosa, que ela é de um valor enorme, vai andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. Você talvez possa se perguntar, por que andando e chorando? Porque quando você leva algo precioso para semear e pessoas não compreendem a preciosidade daquilo que você está semeando, isso sim pode trazer dores, incômodos, perplexidades e muitas outras coisas. E por que não dizer, quando nos falamos do Evangelho de Cristo e da revelação de Deus ao homem, que é algo mais precioso do que qualquer outra coisa, a oposição espiritual a isso se levanta. E isso com certeza traz dores. Mas a pessoa que continua semeando a preciosa semente por entender que o que está semeando é precioso, ainda que chorando, ele continua andando e semeando. Por quê? Porque sabe que vai voltar com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Quando eu digo sabe que vai voltar, é o que está escrito aqui: voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo o resultado daquilo que plantou. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus verá o trabalho das suas mãos e ficará satisfeito por aquilo que ele trabalhou, semeou na vida das pessoas, pôde operar. Ainda que nem todos aceitem o testemunho de Cristo, importa que todos aceitassem. Mas ainda que não aceitem, esse poder se manifesta na vida daqueles que o recebem. O versículo 5 diz que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Fala do sofrimento por conta da oposição espiritual. É o que eu já disse a você. Então, no início ele está dizendo que quando o Senhor trouxe do cativeiro, quando fala de momento, de um tempo, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Quanto tempo essas pessoas ficaram no cativeiro? 70 anos. Jeremias capítulo 29, versículo 10 fala de uma forma pontual sobre isso. 70 anos no cativeiro da Babilônia, até que começaram a voltar para Jerusalém. A Bíblia diz que quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião,
Interessante que aqui está dizendo que foi o Senhor quem trouxe. É muito importante que eu compreenda e que você igualmente também entenda isso. Que toda obra graciosa, poderosa, vem de Deus. A Bíblia diz, e Tiago escreve isso no capítulo 1, versículo 17, se não me engano, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes. Então, a maneira de Deus agir na nossa vida é sempre perfeita e oportuna. E cabe a mim e a você nos dobrarmos a esta autoridade. E a palavra diz que quando, no momento em que o Senhor trouxe do cativeiro, que libertou os que voltaram a Sião, eles voltaram tirados do cativeiro. Ele diz aqui, o salmista, estávamos como os que sonham. Por quê? Porque, como Pedro em Atos, estava sendo liberto da prisão por conta da pregação do testemunho de Cristo, havia sido aprisionado e o anjo foi lá, abre a cadeia, ele sai, abre as prisões, ele sai, e ele cuidava, está vendo uma visão. Mas quando ele saiu, estava do lado de fora, ele viu que aquilo não era um sonho nem uma visão, era algo muito concreto. O Senhor quer libertar os cativos. O Senhor quer soltar os oprimidos do diabo. Existe um momento da ação sobrenatural de Deus com o seu poder, e a Bíblia diz que operando Ele, ninguém impedirá. Não desista de orar. Não desista de clamar. Não volte atrás no seu propósito em Deus por alguém que você está clamando ao Senhor. Não deixe de clamar por sua própria vida e sua libertação. Vai chegar o momento, o quando de Deus, o tempo do Senhor. Por que que eles tiveram que ficar lá 70 anos na Babilônia? Por que não 60? Por que não 50, ou 40, ou 30, ou 20, ou 10, ou 5, ou 1, ou 80, ou 90, ou 100? Aquilo já havia sido dito por Deus que eles ficariam lá 70 anos. Há um tempo de aprendizado. E a luta de uma pessoa em certo aspecto não dura um segundo a mais quando se tem o aprendizado daquela luta. O problema todo é quando nós resistimos o aprendizado. Quando coisas que têm que mudar na nossa vida não mudam. Porque a gente não se dá a mudança. Isso faz com que o tempo da provação, da dificuldade se estenda. Mas quando nós nos inclinamos à palavra de Deus e submetemos a Ele, Ele vem e age. Quando Ele vê dentro de nós a verdade da nossa mudança, o sobrenatural de Deus acontece. Então a nossa boca se encheu de riso. Peraí, se a boca se encheu de riso é porque ele não havia, ou ele era meio escasso, e a nossa língua de cânticos. Espera aí, se a língua se encheu de cânticos é porque eles não haviam, e a gente lê no Salmo 137 que eles dizem que nos salgueiros, nas árvores que haviam em Babilônia, penduramos as nossas harpas junto ao rio, porque os que nos levaram cativos pediam que cantássemos um dos cânticos de Sião. Eles dizem, como cantaremos os cânticos, o cântico do Senhor estando em terra alheia? Mas a Bíblia diz que a língua deles se encheu de cântico, que a boca se encheu de riso. Eu quero profetizar isso para você, que quando nos submetemos a Deus e a sua vontade, Ele ministra a nossa boca e a enche de riso, de satisfação. O livro de Provérbios diz que um coração alegre formoseia o rosto. E diz também que aquele que tem um coração alegre tem um banquete contínuo, motivação para celebrar. E diz que a nossa boca se encheu de riso, não era apenas um riso que iria passar logo depois na boca estava cheia.
e a língua se encheu de cântico, ou seja, temos motivo para cantar, para cantar, para cantar, para cantar. Eu quero profetizar isso para você, que a sua vida se encherá dos testemunhos de Deus e que você terá motivos para celebrar. Nós estamos no 16º ano de aniversário de reorganização da igreja e nós estamos trabalhando nesse ano 2020 o tema Salmodiando ao Senhor. Estamos declarando a glória de Deus e escolhemos cantar ao Senhor, celebrar ao Senhor. Apesar das dificuldades que têm acontecido, esse tema não veio da mente de uma pessoa, isso veio do coração de Deus. E nós queremos profetizar o que Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, a vide não haja fruto na vide, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, os currais não haja vaca, disse Abacuque, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Talvez seja essa a sua situação agora. Você olha no entorno de si, dentro da sua casa, no seu relacionamento pessoal, interpessoal, e não vê motivos para celebrar, para cantar. Por quê? Porque está difícil, você precisa que um monte de coisa aconteça. Mas o segredo é cantar antes que aconteça. É celebrar ao Senhor antes que aconteça. E eu quero convidar você a celebrar ao Senhor. E nessa celebração de gratidão, isso será sim um ato do Espírito na sua vida, para que promova grandes realizações de Deus. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.